Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus chegamos nessa manhã diante de Deus para ouvir a sua palavra, para louvar, adorar o Senhor. E eu queria conversar com vocês um pouquinho. Essa manhã eu li um artigo de um curso que o pastor Haroldo fez. O artigo, na verdade, é do irmão dele, né? É do Thomas Walker. Eu acho que é irmão dele. É, né? É o Tomé? Eu não tenho essa intimidade. Mas então, o artigo falava sobre sábado, descanso de Deus. Estava lá como material complementar no curso, né? Quem fez o curso de aliança vai lembrar desse material que ele deixou lá. E eu estou vivendo num momento que eu preciso aprender a descansar em Deus. Como os irmãos sabem, eu perdi o emprego no mês passado, depois de 4 anos, estou de volta aí na Rua da Amargura. Mas que nada, Deus já providenciou para mim alguns trabalhos e é muito bom ver como Deus mima a gente, como Deus cuida da gente nos detalhes, né? E diante dessa necessidade de confiança em Deus, eu sempre orando sobre isso, e então Deus foi ministrando algumas coisas no meu coração. Esse material, né, também me ajudou bastante. Vou falar um pouco dele aqui, para que também você receba esse descanso de Deus. É importante a gente entrar no descanso de Deus. O pastor Maurício pregou umas 2 semanas atrás, vocês vão lembrar, sobre um tema que era: como chegamos até aqui? Lembra? Como nós chegamos até aqui? Como você chegou até esse momento da sua vida? Foi uma pergunta muito relevante, né? Porque nos fez refletir que nós chegamos aqui pela graça. Não foi? Foi muita graça de Deus. Muita misericórdia de Deus. Então hoje, uma pergunta complementar é: e como que eu saio daqui para frente? Como que eu parto daqui? Como eu cheguei até aqui? Nós aprendemos que foi por sementes, né? Irmãos que foram fiéis, que serviram de sementes para pregar a palavra para nós, e depois outros cuidaram de nós, né? Então, na obediência ao Senhor, como sementes de Deus, né, nós chegamos ao conhecimento da palavra, conhecimento do Evangelho, recebemos a Cristo como Senhor das nossas vidas, e a partir daí o Espírito tem trabalhando na nossa vida, ano após ano, na sua fidelidade, para nos converter e nos capacitar a andar nos caminhos do Senhor. Então a minha pergunta hoje é: e como que eu ando a partir daqui? Né? Como que eu caminho? Que direção que eu tomo? Qual é o foco que eu devia pôr na minha vida hoje? Eu acho também isso uma coisa interessante, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem um provérbio do mundo que fala assim: toda estrada leva para algum lugar. Concorda ou não? Lógico, toda estrada leva para algum lugar. Mas se você não sabe para onde você quer ir, qualquer estrada serve, né? Você tem 10 estradas, se você não sabe qual é o caminho que você tem que seguir, qualquer uma delas serve. Tem uma historinha boba de um cara que chega no prédio e ele entra esbaforido dentro do elevador e fala assim, e a pessoa que comanda lá, assessorista, obrigado. O assessorista pergunta para ele: qual que é o andar que o senhor vai? Ele fala: eu não sei, qualquer um serve, porque eu já errei o prédio. É exatamente essa a situação, né?
Se você não sabe aonde você quer ir, qualquer estrada serve. Por isso é importante a gente saber. Tem um livro do Ray Dalio, né? Ele é muito conhecido, que ele escreveu, chamado Princípios, e é onde ele diz uma coisa muito séria. Eu queria pedir para colocar um slide para nós. Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar, né? Aonde ele diz assim: o tempo é como um rio que nos leva adiante para encontro com realidades. O tempo é como um rio que nos leva adiante para encontrar com as realidades. Então, olha só, o tempo é como um rio que nos leva adiante para encontrar com realidades. Boas ou não? Então, você vê um camarada ali dentro de um barco, ele está num curso de um rio. Você consegue ver umas pedrinhas ali no rio? Então, vamos chamar que esse rio seria então o rio da vida, né? Durante a sua vida, durante a minha vida, não tem como eu nadar contra a correnteza do rio da vida. Ele tem o seu curso. Ele tem o seu curso. E neste curso, nós encontramos algumas realidades boas e algumas realidades não muito boas. Você casa no rio da vida, você tem filhos, você perde um amigo, perde um parente. Então, o que é que te fortalece, o que é que te ajuda a seguir no rio da vida sem se perder, sem bater naquelas pedras? São os princípios. São os princípios que você aplica na sua vida, que você adota para a sua vida, que vão ajudar você no rio da vida passar por dificuldades com maior ou menor aflição. Ele escreveu que isso ajudou ele a suportar e vencer esses encontros com as realidades, e que conhecer a verdade é essencial para tomar boas decisões. Então, eu vim falar alguma coisa sobre isso também, sobre alguns princípios, sobre o que nós podemos fazer para navegar no rio da vida, né? Um problema grave que eu identifiquei na minha vida, e que talvez você possa identificar na sua vida também, são só 4 slides, tá? Não tem muita coisa, não. Mas é um problema grave que eu encontrei na minha vida pessoal, né? Na minha vida, é que eu costumei muito a olhar para a fonte e nunca para a foz. Alguém sabe o que é foz de um rio? Aonde o rio termina. O rio sempre nasce com uma fonte. Sempre ele vai nascer de uma fonte. Ou de outro rio, lógico. Mas vai ter uma fonte. Mas ele não é o destino dele, não é a fonte. O destino dele é a foz. É a foz. Mas eu percebi que muito tempo e constantemente na minha vida eu caminhava sempre olhando para onde? Para a fonte. E muito pouco olhando para a foz. Não sei se você se identifica com isso também. Um rio, vou pedir para ele passar. Um rio é isso aí. Você não projeta um rio. Sabia? Você não projeta um rio. Você pode até fazer desvios no rio. Isso muitas vezes acontece por conta da engenharia, de uma necessidade. Você então cria
um desvio no rio. Mas o rio é isso aí, gente. Ele segue um curso que não é bem aquele que às vezes a gente planejaria, se nós fôssemos um planejador de rios, né? Mas ele tem a razão de ser assim. Ele não é assim por acaso. Ele vai em busca da foz. E nessa busca da foz, ele precisa fazer o quê? Às vezes, desvios. Ele precisa fazer as suas curvas. E uma coisa interessante de rios é que ele recebe contribuições. A gente fala de braços de rio, né? Já ouviu falar em braços de rio? Afluentes, né? Isso fortalece o rio. Isso não enfraquece o rio. Isso lembra das pessoas que Deus trouxe para a nossa vida, para o nosso rio da vida. E que às vezes nós fizemos mau conceito de muitas delas. Por exemplo, a gerente que me mandou embora, eu poderia dizer, ela foi injusta comigo. Por que ela me mandou embora? Por que eu tive que sair da empresa? Não. Existe um rio. Nós cantamos aqui hoje, não foi, Gabriel? Existe um rio. As coisas acontecem e nós precisamos ser capazes de olhar a foz. Porque se a gente ficar, mas por que isso aconteceu comigo? Por que essa pessoa fez isso comigo? Por que eu adquiri essa doença? Por que eu tenho essa dificuldade? Por que eu nasci pobre? Por que eu nasci rico? Por que eu nasci bonito? Por que eu nasci feio? Se eu ficar olhando para trás, se eu ficar olhando para a fonte, eu perco a beleza que é olhar para a foz. Você sabe que a foz do rio sempre é algo maior do que ele. A foz do rio é o mar, é o oceano. Olha o que te espera, olha para frente. Eu já estou numa idade que está mais fácil eu enxergar a foz do que eu enxergar a fonte. E eu acho isso legal. Eu estou achando isso muito legal. Porque eu sei que a minha foz é muito melhor que a minha fonte. Porque eu sei que a minha foz é Deus. Porque eu vou descobrir coisas maravilhosas, fantásticas na minha foz. Então, uma das coisas que a gente precisa saber, para onde eu vou a partir daqui? A primeira coisa é parar de ficar olhando para a fonte. Tem gente que faz terapia, sabe por quê? Porque só fica olhando para onde? Para os traumas, para as coisas que aconteceram. Porque não entende que um rio tem o seu curso, tem a sua razão de ser. Uma coisa interessante de rio, um adendo que nem estava aqui na mensagem, mas quando essa energia que está acesa aqui, essa energia que está gerando uma potência que permite eu estar falando e isso está sendo transformado em ondas e depois reconvertido de novo em som, essa energia, ela existe por conta de um rio. Você sabia disso? A matriz energética brasileira, ela é predominantemente o quê? Hidrelétrica. E quando você cria uma hidrelétrica, você faz um inventário do rio. O que é o inventário do rio? É você fazer um estudo para saber qual é a potência que eu posso retirar desse rio para produzir eletricidade, para produzir energia. Qual é a potência que esse rio pode me dar para gerar eletricidade? Eu acho que tem muita coisa sobre rio que a gente não sabe, né? Muita coisa. Então, uma das coisas que muitos de vocês não são dessa idade, mas hoje a web, né, a internet, era tratada como se fosse um mar. Por que a gente fala em surfar na internet? O navegador, o browser
que a gente usava há alguns tempos atrás, bastante tempo atrás, chamava Netscape. Quem é do tempo do Netscape? Ó, tem gente aqui que é do tempo do Netscape. E ele era um símbolo de um como é o nome timão. O símbolo dele era um timão. Por quê? Porque a ideia é você surfar, você navegar na internet. Agora eu perguntei, esse rio te leva para algum lugar? Quem é que tem controle da onde clicar numa página de internet? Você vê tanta coisa, você tem tanta opção, qualquer coisa que você clica vai te levar para algum lugar, e aí você vai daquilo, você vai para, chamam os hipertextos, você sai daqui, você vai para lá, daqui a pouco você está naquele foco, aí você vê outra figura ali, não, deixa eu clicar aqui para ver, já te levou para outra página, aí você clica de novo, no fim, você passou horas navegando na internet, num rio, que não te levou aonde? Para nada. E o pior, pode ter feito você pecar. Então tem rio do bem e tem rio do mal. Vamos falar assim. Vamos conversar um pouquinho sobre o que a Bíblia diz sobre os rios, porque vocês vão ficar impressionados, vocês vão ficar impressionados. Nós vamos perder aqui uns 5 minutos falando disso, mas olha, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de rio. Por quê? Porque tem uma lição para aprender. Tem algo que pode acrescentar. Não é só o rio, o que está ali. Se a gente começar a parar e meditar, faça um exercício. Faz uma busca sobre rio na Bíblia. Em Gênesis, logo no capítulo 2, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços, Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Gênesis 2:10. Desde Gênesis. A gente sabe que Deus colocou um querubim, um anjo, para guardar a entrada do Éden, não é? Para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida. Mas ele permitiu o quê? Que 4 rios saíssem do Éden. Muitos comentaristas vão falar que esses são os evangelhos, que mostra como voltar para o Éden, representado nesses 4 rios. Não é lindo? Nós não podemos entrar, mas Deus deu um jeito de sair por meio dos rios. Depois a gente vai em Gênesis e vai ler assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dê a esta terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Em Gênesis 15:18. A aliança de Abraão, na promessa, ela é delimitada entre 2 rios. Sabia disso? Já tinha percebido disso? Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Estou falando de quem? Estou falando de Moisés. O escritor do Pentateuco, o legislador de Israel, foi resgatado de um rio. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que eu tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Êxodo 7:17. Depois, o rio produzirá rãs e abundância. 2 das 10 pragas vieram do rio: a água em sangue e as rãs. Depois a confirmação do ministério de Josué, Josué 1. Diz assim: todo lugar, né, versículo assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será vosso. Isso também está lá em Deuteronômio. Então, a confirmação
de que Deus estaria com eles, também acontece entre os rios. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quem escreveu isso? O salmista. Você vai encontrar alguns salmos onde você vai ler sobre isso. Salmo 46:4 é o que eu citei, o 66:6 também, 72:8, 80:11. Quando Deus repreende a Israel, em Isaías 48:18, ele diz: "Ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar." Quando o povo foi levado cativo, e eles foram levados cativos 2 vezes, né? Um para a Síria, outra vez para a Babilônia. Um dos profetas do cativeiro, Ezequiel, o ministério de Ezequiel começa quando ele está junto ao rio. Ezequiel 1 diz assim: "Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus." Uma das principais visões de Daniel acontece junto ao rio Tigre. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Essa visão acontece junto ao rio Tigre. Isso está em Daniel capítulo 10, começa essa visão. Depois o ministério de João Batista acontece aonde? Junto ao rio Jordão. "E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados." E finalmente em Apocalipse nós lemos no último capítulo da Bíblia: "Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro." Apocalipse 22:1. O 2 diz: "No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos." Jesus disse que aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Depois você leia Neemias, capítulo 9, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Eu acho que vale até a pena nós lermos um pouquinho aqui. Olha, eu vou ler com vocês. Eu vou ler o versículo Neemias 8, só uma parte. Depois, por quê? Porque eu acho importante. O que nós estamos falando? Sobre como enfrentar os nossos fracassos. Porque quando a gente começa a olhar muito para trás, a gente perde o foco. O nosso foco é a foz. O nosso foco é Deus. Depois nós vamos entrar na questão do descanso. Israel não entrou no descanso de Deus. Por quê? Para onde eles olhavam o tempo todo? Para o Egito. É a fonte ou é a foz? O Egito é a fonte. A sua fonte era o mundo. A minha fonte era o mundo. A minha foz é o céu, é a Canaã celestial. Então, se eu não der atenção e não pôr foco na foz, eu começo a pôr foco aonde? Na fonte. Então, o povo de Israel, eles foram levados cativo e depois, vocês sabem dessa história, eles voltaram sob o comando de Zorobabel, sob o comando de Esdras, de Neemias.
E há um momento na história de Israel onde eles estão todos reunidos numa praça e Esdras começa a ler o livro da lei. E ele diz assim: em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. Olha que interessante, porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que é tirado da água, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava no versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima deles. Abrindo, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando a mão, inclinavam-se e adoravam ao Senhor como rosto em terra. Então esse momento era um momento solene do povo. Eles estavam em jejuns, estavam em consagração, estavam diante da lei, ouvindo a lei. Eles sabem porque eles foram levados cativos. Muitos deles que estavam ali ainda se eram meninos quando foram levados, passaram 70 anos no cativeiro. Então eles viram, eles foram e voltaram. Então diz assim, versículo 9: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdotes, escribas, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhes disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas e doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Só isso. A alegria do Senhor é a nossa força. As suas forças, da onde eu estou, para onde eu vou, é não olhar para fora, não olhar para a fonte, olhar para a foz. E crer que a sua alegria está no Senhor. Não está na internet, não está em nenhum rio, não está em nenhum outro lugar. Está em você fazer a vontade de Deus, olhar para Ele. Mas aí, isso é difícil de acreditar quando você está encalhado, não é? É difícil de acreditar quando você está encalhado. Quando você está encalhado, fala: como que eu vou sair daqui? Põe o primeiro slide para mim, por favor. Como que eu vou sair daqui? Como que eu saio dessa? Essa situação de vício que eu tenho, essa situação de dificuldade financeira, essa dificuldade que eu tenho de me comunicar, essa dificuldade que eu tenho. Precisamos sim acreditar que há solução. A alegria do Senhor é a vossa força. Foi o conselho para uma congregação que havia passado no cativeiro por desobediência, por não ter aprendido a descansar em Deus, que voltou, que chorava pela sua condição de fracassados, mas a mensagem de Deus é: eu não falei? Não, Deus não falou isso. Eu não falei, como a gente às vezes ouve dos nossos pais. Não, Deus falou: olha, parem de chorar, parem de se lamentar. A alegria do Senhor é a força de vocês. Isso dará força para vocês. A alegria do Senhor era aquele arrependimento sincero. Era aquela disposição de andar reverente na presença de Deus. Ao menor sinal de arrependimento, Deus se revela um Deus muito gracioso. Isso não foi só com eles, é conosco também. Então nós sim, ainda que às vezes estejamos no sentido encalhados, Deus é poderoso e está dizendo para nós nesta manhã que Ele tem poder para nos tirar de qualquer situação em que nós nos encontramos. Amém? A alegria do Senhor significa o seguinte: o Senhor tem uma alegria e que ela não é dependente da sua capacidade de servi-lo, da sua capacidade de obedecê-lo. Não é dependente. Deus é perfeito.
Lembra quando ele diz, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo? O prazer do Pai está no Filho. Você está no Filho. Há uma alegria real de Deus sobre a sua vida, que não depende do que você fez, que não depende da sua performance, da sua capacidade de andar em obediência, de nunca pecar. Não existe isso. Deus não depende disso para ser alegre, para te dar força. Ponha isso no seu coração. Deus nos chamou, como está lá em Efésios, antes da fundação do mundo, ou seja, antes sequer da existência do pecado. Então, o que nós precisamos aprender? Ainda que fracassamos muitas vezes diante de Deus, descansar nele. Isso que eu gostaria de entrar nessa parte da mensagem. Nós precisamos aprender a descansar nele. E o descanso para Deus, quando ele foi trazido, ele foi trazido numa figura de um dia, não é? Vamos meditar um pouco nisso. Quando Deus criou o mundo, quando Deus tirou o mundo do caos, olha que interessante, quando Deus tirou o mundo do caos, lembra de Gênesis? Terra sem forma, vazia, escuridão, caos. Quando Deus tirou o mundo do caos, o que diz em Gênesis 2, versículos acho que 1 e 2, vamos abrir a Bíblia aqui, só um minutinho, rapidinho. Gênesis 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que nele há, e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia, de todas as obras que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de todas as obras que tinha feito. Então, o descanso de Deus tirou a terra do caos, criou tudo, criou o homem, a mulher, criou os animais, criou a biosfera, criou tudo. E aí a Bíblia fala que Deus descansou no 7º dia. Será que Deus se cansa? Não está escrito isso aqui porque Deus se cansou. Está escrito aqui para nos deixar uma mensagem. Está escrito aqui para nos deixar algo. O que é que está escrito aqui? Que Deus descansou, abençoou e santificou o 7º dia. O sabá, né? Que é a palavra em hebraico, significa descanso. Descanso. Então veja que o descanso veio antes da lei. Percebe ou não? Gênesis 2, descanso. A lei, ela vai acontecer lá em Êxodo capítulo 20. Quantos anos? Não temos ideia. Não temos ideia quantos anos ou quantos mil anos passaram desse momento da criação até a entrega da lei. Mas é interessante notar, vamos abrir aqui em Êxodo, capítulo 19. Vamos começar em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. O título dessa passagem é Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Qual a importância do Monte Sinai? O Monte Sinai é onde Deus chamou Moisés. Lembra que ele tinha fugido? Foi no Monte Sinai, ou no Monte Horebe, qualquer um dos dois é a mesma coisa. Foi ali que Deus chamou Moisés. E agora Moisés volta, olha só que interessante. Moisés obedeceu, foi para o Egito de volta, deixa meu povo ir, tem tudo aquilo que acontece, e agora o povo sai do Egito. E eles vão exatamente para o lugar onde Deus chamou Moisés. E acontece, olha assim, no 3º mês depois da saída dos filhos de Israel do Egito, da terra do Egito, no 1º dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai.
Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam ali. Acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou. E aí você vai ver que Deus, assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como os levei sobre asas de água e os trouxe para perto de mim. Se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Então aqui Deus está falando com Moisés. Moisés desce, fala com o povo. E aí você vai ver no capítulo 20 os 10 mandamentos. Você sabia que os 10 mandamentos, um deles era a guarda do sábado? Era o descanso sagrado? O povo de Israel, eles poderiam ter levado um mês para chegar em Canaã. Um mês. Isso andando muito devagar. Muito devagar. Era uma peregrinação que duraria no máximo um mês. Alguns falam em 10 dias. Outros falam em 15 dias. Então vamos colocar um mês seria o suficiente para sair da escravidão e entrar na terra prometida, no descanso de Deus. Depois você vai ler no Salmo 95 que eles não puderam entrar no descanso de Deus por conta da sua incredulidade. Não foi nem desobediência, era incredulidade. Então Canaã era o descanso de Deus para o povo de Israel. Por que descanso? Porque eles eram escravos, eles não tinham descanso. E Deus fala: eu quero pôr vocês num descanso. Um mês era o suficiente. Mas Deus não os leva direto para Canaã. Deus os leva para o Monte Horebe. Uma das razões porque Deus levou o povo de Israel para o Monte Horebe é porque eles precisavam receber uma palavra, os mandamentos. Precisavam receber que eles teriam que guardar o sábado. O sábado do descanso significava o seguinte: olha, 6 dias vocês trabalharão, um é consagrado, é o descanso do Senhor. Nesse dia vocês não vão trabalhar. Nesse dia, vocês vão descansar. É o sábado do Senhor. Vocês vão ler isso. É o sábado do Senhor. Era um tempo para estar com Deus. Deus precisou de Israel para criar o mundo nos 7 dias? Lógico que não. Nem existia, lógico. Ele fez tudo sozinho? A criação ele fez toda sozinho. Ele tirou tudo aquilo do caos e deu forma sozinho? Deu. O sábado era isso. Era entender que Deus começa uma coisa e Deus termina uma coisa. E Deus tem capacidade de começar e tem capacidade de terminar. Deus tem capacidade de começar uma obra na sua vida e tem capacidade de terminar. Deus tem capacidade de levar você a crer e Deus tem capacidade de te levar a receber a herança pela sua fé. O sábado é isso. Não é um dia qualquer, no sentido, né? É no sentido de entender que Deus é capacitado de começar e terminar. Deus falou: eu vou colocar vocês em Canaã. Qual foi a incredulidade? Quando os espias voltaram. Não, lá tem gigantes. Nós não temos condições de vencê-los. Aonde eles estavam colocando a sua força? Neles. E não em quem? No Deus que descansa. Deus já descansou das suas obras. Imagina que fosse algo que ele planejou, desenrolou a história e agora estava dando curso para a história, passo a passo, conduzindo o seu povo. Mas chega um determinado momento em que o povo não crê de que ele faria isso. E o que aconteceu? Eles passaram 40 anos no deserto. 40 anos. Até que aquela geração incrédula morresse.
O Thomas, ele escreve assim, né? O Thomas Ox escreveu o seguinte: lemos que a razão de guardar o sábado era para celebrar o descanso de Deus. Foi o dia abençoado por Deus para celebrar que tudo foi criado em 6 dias, sem necessidade alguma da ajuda do homem, e para um dia de descanso e comunhão. Embora a lei foi entregue, como nós falamos lá em Êxodo capítulo 20, quando eles chegaram no Monte Sinai, Deus entrega a lei, as tábuas da lei para Moisés, em Êxodo 20. Antes disso, eles já estavam guardando o sábado. O sábado vem antes da lei. O descanso de Deus, quando aqui é simbólico, né? São símbolos, mas percebe que primeiro vem o descanso, depois vem a lei. Você não descansa se você obedecer a lei. Você descansa se você guardar o sábado. Guardar o sábado é confiar no que Deus disse, na capacidade dele de produzir, de fazer as coisas acontecerem. Nisso está o descanso, não em guardar a lei. A lei é entregue no capítulo 20 de Êxodo, as 2 tábuas da lei e os mandamentos. Mas antes disso, Deus já tinha falado com Moisés, e eles, nessa peregrinação, eles não pegavam mantimento no 7º dia. Era em dobro o mantimento que caía do céu. Por quê? Porque já era para guardar em obediência ao dia de descanso, o dia do Senhor. Percebe isso? Vamos dar uma olhada em Neemias. Vamos dar uma olhada em Neemias, no capítulo 9, para você ver a diferença entre o que é entrar no descanso e o que é guardar a lei. Vamos ler Neemias capítulo 9, para ver se a gente clareia um pouco mais essa ideia, porque eu estou tentando formar uma ideia na cabeça da gente. Neemias 9. No dia 24 deste mês 7, os filhos de Israel se reuniram para um jejum, vestiam panos de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os aliados de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das suas iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, durante 1/4 parte do dia. E durante outra 1/4 parte do dia fizeram confissão e adoraram ao Senhor Deus. Aí vai falar de alguns nomes. Então disse: bendito seja o teu nome glorioso que ultrapassa... Bendito seja o teu nome glorioso que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és o Senhor, fizeste os céus dos céus e todos os seus exércitos. Está começando a partir do Gênesis, olha só. Fizeste os céus e todos os seus exércitos, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que neles. Tu conservas todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abraão, já chegou em Abraão, achaste o seu coração fiel diante de ti, como ele fizeste aliança para dar à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos gigazeus, e cumpriste as suas promessas, porque és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, chegou ao Egito, e ouvindo o clamor deles junto ao mar vermelho, fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da terra, porque soubestes que os trataram com arrogância. Assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Dividiste o mar diante deles, de maneira que o atravessaram em terra seca. Lançaste os teus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Tu os guiaste durante o dia com uma coluna de nuvem, e durante a noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Desceste sobre o monte Sinai, chegaram no monte Sinai, na lei, desceste sobre o monte Sinai do céu, falastes com eles, e lhes deste justos, juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Tu lhes deste a conhecer o teu santo sábado. E lhes deste mandamentos, estatutos e leis por meio do teu servo Moisés. Por que ele destaca o sábado? Se ele é um dos mandamentos da lei. Deus entregou para Moisés a lei e o sábado, a importância do sábado. Ele está assim, junto com a lei, percebe? Ele não precisaria ter citado aqui que Deus, eles fez... Tem uma passagem, eu não vou lembrar agora o texto, mas vocês sabem que o povo de Israel passou 70 anos no cativeiro babilônico. 70 anos são
existe um mandamento na lei que era, no 7º ano eles deveriam fazer a terra descansar. Não deveria ter plantação no 7º ano, quando eles entrassem na terra. Uma das regras, uma da lei era essa, deixar a terra descansar. Eles não obedeceram. Depois você vai ler que Deus fala que eles foram levados cativos porque eles não guardaram o sábado. 1 ano para cada sábado que não descansou. Eles passaram 70 anos, porque foi tipo umas 10 pragas, sabe? Aquelas 10 pragas do Egito. Eles passaram 10 vezes 7, sabe? 10 vezes 7. 7 vezes Deus cobrou de Israel por não ter guardado o descanso da terra. É sério para Deus a questão do descansar. É sério para Deus a questão da fé, da crença no que Ele diz, da crença no que Ele é. Porque todo o problema, ele nasce quando a gente não crê no que Deus diz. Entrar no descanso de Deus é vital para nossas vidas. É vital. Se eu não entrar no descanso de Deus, eu não ponho o meu foco na minha foz, eu não olho para aquele que é capaz de começar algo e terminar algo, eu vou começar a querer fazer coisas. Eu vou começar a querer dar uma mãozinha para Deus, dar uma ajudazinha para Deus. E aí é que a coisa desgringola, é aí é que a coisa complica. Percebe? E você sabia que a lei, ela tem um símbolo, como toda aliança que Deus fez com o povo, Ele criou um símbolo. Qual que é o símbolo da aliança com a terra que Deus fez com Noé? O arco-íris. Qual é o símbolo da lei de Moisés? Qual é o símbolo que Deus disse para eles que, olha, isso aqui é o símbolo dessa aliança? Da lei ao sábado. Qual é a lei, qual é o símbolo da aliança com Abraão? A circuncisão. Qual é o símbolo da nova aliança? A Santa Ceia. Veja que o símbolo da lei, nós vamos ler isso agora, é o próprio sábado. Vamos abrir em Êxodo 31. A partir do versículo 12, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, porque é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Olha isso. Olha a relação de guardar o sábado e da santificação. Lembra que lá em Gênesis 2, Deus santificou o sábado? Deus abençoou e santificou o sábado? Deus abençoou e santificou o sábado, em Gênesis 2. Agora Ele está dizendo: eu estou dando sábado para vocês, porque eu sou o Senhor que os santifica. O mesmo que santifica o sábado é o mesmo que santifica o povo. O mesmo Deus, a mesma ordem. Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. E aí tem toda a consequência de não guardar o sábado. Agora, nós precisamos guardar o sábado, porque é importante para Deus uma coisa: guardar o sábado. Mas nós não precisamos guardar o sábado, porque o sábado, como a lei, são sombras de algo muito maior. Muito maior. São sombras de algo muito maior. Teve um que falou assim: eis aqui quem é maior que o sábado.
você vai ver um que vai dizer assim, ó, ouviste o que foi dito. Não matarás. Lembra? Sermão do Monte? Eu, porém, vos digo, aquele que matar. Esse é a realidade cuja lei, cujo sábado, cujas festas eram sombras. A realidade é Cristo. Então, o nosso descanso não é um dia. Aquilo foi símbolo de uma aliança com o povo, até que viesse a plenitude, até que viesse o Messias. Então, o meu descanso, o seu descanso não é o sábado, não é o domingo, é o quê? É Jesus Cristo. Amém? É Jesus Cristo. Mas é importante que você guarde o sábado? É. Mas o teu sábado não é um dia. O teu sábado é uma pessoa. É crer nessa pessoa. O autor aos Hebreus, ele vai falar isso muito claramente. Vamos ler em Hebreus capítulo 3. Para a gente não estender muito. Hebreus capítulo 3. Depois nós vamos pular para o 4. O versículo 5 de Hebreus 3 fala assim: Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Moisés escreveu a lei, foi fiel em escrever a lei, foi fiel em conduzir a saída do povo do Egito, foi fiel. Cristo, porém, como filho, é fiel em toda a sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firmes a ousadia e a exultação da esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: o coração deles sempre se afastam de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Veja que Israel falhou em obedecer, em entrar no descanso de Deus. Constantemente eles queriam voltar para o Egito. Constantemente eles olhavam para onde? Para a fonte. Isso os impediu. Isso encheu o coração dele de incredulidade. E impediu que eles entrassem na foz, chegassem até Canaã. Mas olha o versículo 12. Tendo cuidado, irmãos, para que nenhum de vós tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecidos pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Percebe que você não pode denegrir a tua fé, abandonar a tua fé, deixar ela diminuir. Você precisa crer e continuar crendo, e continuar confiando em Deus até o fim. Deus terminou as suas obras, como nós lemos em Gênesis, e diz assim que ele descansou, e esse descanso se deixou disponível para nós desde o Éden. Muitos anos depois, Deus anuncia que o descanso ainda estava disponível. Se você ler o Salmo 95, você vai ler isso. E até hoje está disponível. Em Mateus 11, 28, o que Jesus disse? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O nosso descanso é seguir
olhando, caminhando ao lado de Jesus. É tomar o jugo de Jesus. Aí está o nosso descanso. Romanos 5:1 diz, porque temos paz com Deus, não é isso? Primeiro nós temos paz com Deus. Primeiro há uma reconciliação com Deus. Foi isso que Israel fez. Reconciliou-se com Deus. Mas tem um passo além. Tem um passo além. Que é o quê? A paz de Deus. Uma coisa é a paz com Deus. Por meio de Jesus Cristo, não é isso? Romanos 5:1, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, em Filipenses 4, 6-8, o que nós lemos? Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês. Então, nós recebemos paz com Deus e depois nós precisamos evoluir para quê? Para ter em nós a paz de Deus. Amém? Irmãos, isso nós não vamos mais estender, mas isso, olha o que está em Hebreus, no capítulo 4. Olha o que está em Hebreus, no capítulo 4. Vamos voltar aqui rapidinho. Olha só o versículo 8. Ora, se Josué tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Você quer descansar das suas obras? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Você pode dar um suspiro assim? Senhor, eu quero descansar em Ti. Eu preciso desse descanso. Eu preciso parar de achar que eu posso contribuir com alguma coisa. Para algo que o Senhor... A minha obra e a tua obra é crer naquele que Ele enviou. É isso que está escrito. O que devemos fazer? Crer naquele que Ele enviou. Isso traz para nós, isso nos permite entrar no descanso de Deus. Nessa fé e nessa confiança. E quando eu entro no descanso de Deus, aí eu descanso também das minhas próprias obras. Como Deus descansou das dele. Amém? Para concluir, eu queria contar uma parábola para vocês. Vocês já ouviram a parábola do filho pródigo, não é? É uma parábola parecida com a parábola do filho. Por quê? Por que eu vou contar essa parábola para vocês? Porque eu acho que tem muita gente cansada, que precisa descansar em Deus. Eu era um deles, para falar bem a verdade. Ela chama o irmão mais velho do filho pródigo. Não é aquele irmão, você vai perceber que não é aquele irmão da parábola ranzinza, egoísta, que se aborreceu pelo seu irmão mais novo ter voltado para casa. Não é ele. Muito bem. As parábolas do capítulo 15
de Lucas, a primeira dela fala da ovelha perdida. A segunda dela fala da dracma perdida. E a terceira que fala do filho pródigo. Conta-se que um jovem pediu ao seu pai a sua parte da herança e foi embora da casa para se aventurar na vida e fazer tudo o que a sua imaginação juvenil foi capaz de incitá-lo. Até aí você já conhecia. Lá pelas tantas, sem recurso, teve que procurar trabalho. Até que por fim vendeu-se como escravo de um patrão muito injusto e cruel. Acontece que na sua casa natal, o seu irmão mais velho percebia a tristeza do seu pai ao lembrar do filho mais novo, sozinho, perdido no mundo. Um certo dia, não aguentando mais a tristeza do pai, esse filho mais velho pede recursos ao seu pai para ir em busca do seu filho, para ir em busca do seu irmão. O pai feliz diz a seu filho: pode levar tudo o que eu tenho, filho. O que for preciso fazer, o que for necessário gastar, pode comprometer, mas traga o seu irmão de volta para casa. Nesta hora, o filho mais velho se apronta e sai de casa com um empregado em busca do seu irmão perdido. Depois de procurar por várias semanas, o encontra desfigurado, doente, sujo e escravo daquele senhor cruel. Ele então pergunta ao seu tirano: eu vim buscar o meu irmão, quanto você quer por ele? Ao qual ele respondeu: quanto você está disposto a pagar por ele? E o irmão mais velho respondeu: o preço que for preciso. Eu não vou sair daqui sem o meu irmão. Então, o cruel fazendeiro disse o seguinte: pois bem, eu quero tudo o que você tem, além de você mesmo. Você vai ficar aqui escravo no lugar do seu irmão. Ele está doente e já não me serve para muita coisa. Você aceita isso? O filho mais velho respondeu: sim, eu tomarei o lugar do meu irmão. Então, chamando o seu senhor, o filho pródigo, o patrão retira as correntes que o prendia e lhe diz que sua dívida foi paga e que agora ele poderia voltar para sua família. O rapaz mal consegue se conter de alegria, porque poderia partir e estar novamente com seu pai e seu irmão mais velho, que sempre o protegeu. Neste momento, o irmão mais velho assume as correntes de seu amado irmão e libera com a seguinte mensagem: querido irmão, vá agora de volta para o nosso pai. Não pare até que chegue ao seu destino. Não se preocupe comigo. Meu empregado lhe ajudará a chegar em casa. Somente não pare por nada deste mundo. O nosso pai te espera ansiosamente desde o dia que você partiu. Despediram-se e assim o filho mais novo volta para casa. Abraça seu pai, pede o seu perdão, pede para ficar junto com os outros empregados, mas o pai lhe assegura que o seu lugar é junto dele na casa, comendo da sua mesa, bebendo do seu vinho. Passadas algumas semanas, o filho mais novo, que todos os dias, no final da tarde, saía para esperar a volta do seu irmão, finalmente perguntou ao pai: por que o seu irmão não tinha voltado ainda para casa? Por quê? Porque ele não sabia o acordo que tinha sido feito para que ele pudesse voltar para casa. Esse assunto ficou somente entre o seu irmão mais velho e o empregado da casa, que comunicou ao velho pai. E assim foi que o irmão mais velho do filho pródigo entregou sua vida em troca do seu irmão mais novo. A gente queria uma final feliz, mas é custoso a minha vida e a sua vida. Quando você lembrar do filho pródigo, lembra da sua história. Porque teve alguém que teve
que pagar para a sua volta para casa. E muitos estão fazendo isso ainda hoje, como o irmão mais velho, se tornam missionários, saem em busca de pessoas, para que elas retornem à casa do Pai. Então a pergunta que nós tivemos: como eu saio daqui? Como eu caminho? Como que eu cheguei até aqui? E como que eu saio daqui? Esta manhã nós temos a certeza que nós precisamos sair daqui com a nossa visão na foz, no nosso destino. Como disse o apóstolo Paulo: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É essa a sua vocação celestial: olhar para aquele que te chamou, olhar para a foz. Não se importe com a sinuosidade do rio. Ela existe, mas está dentro do contexto e da vontade de Deus. Amém? Queria chamar os irmãos do louvor. A sua alegria, irmão, a sua força para continuar, para sair do estado que você está, é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a tua força. Você descanse no Senhor. Descanse no Senhor.